Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde dessa vez iremos estudar a força elétrica. Nas aulas anteriores, nós vimos que existem dois tipos de cargas elétricas, as cargas positivas e as cargas negativas, e a força de interação entre elas pode ser a de atração ou de repulsão. Nessa aula, nós vamos aprender a calcular a intensidade dessa força, ou seja, nós vamos ver aí como calcular a força elétrica entre partículas carregadas, também conhecida como lei de Coulomb. Então, olha aí, antes de continuarmos, nós vamos ver aí, as forças fundamentais da natureza. Quem são essas forças fundamentais da natureza, ou interações? A primeira delas é a força gravitacional, que atua em todas as partículas do universo. A força gravitacional é sempre atrativa. Diferentemente das cargas elétricas, que podem ser de atração ou repulsão, a força gravitacional é sempre atrativa. Essa força é responsável pelo nosso peso, por manter os corpos girando em torno do Sol e a Lua em torno da Terra. Ela é descrita pela lei da gravitação universal. A segunda é a força eletromagnética, que nós estamos estudando. A gente vai ver agora no início a força elétrica e mais para frente a força magnética. Então a força eletromagnética é uma força de interação que pode ser de atração ou repulsão entre os corpos possuidores de cargas elétricas ou magnetizados, que a gente vai ver mais para frente no capítulo de magnetismo. A outra força aí é a força nuclear forte, que mantém os prótons e nêutrons no núcleo do átomo. Se você parar para pensar, a gente aprendeu que cargas de mesmo sinal se repelem. E se o núcleo do átomo é constituído por prótons que têm carga positiva, como é que esses prótons estão juntos dentro do núcleo atômico? Era para eles se repelirem. Então, por que o núcleo atômico ele é um núcleo estável, vamos dizer assim, para alguns elementos? Porque existe uma força muito maior que a força elétrica que mantém o núcleo atômico, os prótons, sempre unidos lá dentro. E por último, a força nuclear fraca, que causa decaimento radioativo no núcleo de certos átomos. Agora nós vamos ver o conceito de carga elétrica pontiforme, porque na física é comum trabalharmos com a carga pontiforme, que é aquela na qual o tamanho do corpo que a contém é desprezível se comparado com as demais dimensões envolvidas, como por exemplo a distância entre as cargas. A carga pontiforme quer dizer o seguinte: a gente está mais interessado na carga elétrica, no valor da carga elétrica, do que no tamanho do corpo que possui essa carga elétrica. Então, o que vem a ser pontiforme? Pontiforme é em formato de ponto. Portanto, carga elétrica pontiforme é a carga elétrica armazenada em um ponto material. Na eletrostática, é usual trabalhar-se com quantidade de cargas menores que 1 coulomb. Então, faz-se necessária a utilização de seus submúltiplos. Entre os mais usuais são o milicoulomb, que é a milésima parte de 1 coulomb, ou seja, 1 mc, que é igual a 10 a menos 3 coulombs. Então, se você vê no exercício, o mc é o milicoulomb, multiplicado por 10 a menos 3. O microcoulomb, que é a milionésima parte do coulomb, representado pela letra grega micro, um microcoulomb, 10 a menos 6 coulombs. E por fim, o nanocoulomb, que é a bilionésima parte de um coulomb, um NC 10 a menos 9 coulombs. Então agora nós vamos ver aí a lei de Coulomb, que nos permite medir a força elétrica. Então, por volta de 1775, algumas evidências experimentais convenceram o físico-químico inglês Joseph Priestley de que a interação elétrica deveria ser descrita por uma lei semelhante à da interação gravitacional. A atração ou a repulsão de cargas elétricas deveria também ser diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas, grandeza equivalente à massa na interação gravitacional inversamente proporcional à distância. Lá no primeiro ano, quando a gente estudou a força gravitacional, a gente viu que força é igual a constante gravitacional vezes o produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Aí o que acontece? A força elétrica também é parecida. Então, realizando experiências com um dispositivo chamado balança de torção,
Coulomb conseguiu medir a intensidade de forças de atração e repulsão entre duas pequenas esferas carregadas eletricamente, semelhante às experiências, ao experimento que foi feito para determinar a constante gravitacional. Daí, o Coulomb concluiu que a intensidade da força elétrica entre duas cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da medida da distância que as separa. Matematicamente, o que nós temos aí? Nós temos o valor da força, ela é igual a uma constante K, que multiplica o valor das cargas, Q1 vezes Q2, dividido por R, que é a distância entre as duas cargas, ao quadrado. Em física, a constante K está relacionada ao meio em que as partículas carregadas estão imersas. Em matemática, é o valor capaz de tornar verdadeira a igualdade nessa expressão. Por quê? Se você calcular a força elétrica entre duas cargas, conseguir medir a intensidade dessa força, e multiplicar o valor de Q1 vezes Q2 e dividir pela distância ao quadrado, o valor da direita é muito menor que o valor da força medida. Então, o que acontece? Você tem que multiplicar por um valor, no caso pela constante K, para que a igualdade fique verdadeira. Então, no Sistema Internacional de Unidades, SI, o valor da constante K no vácuo, determinado empiricamente através de experimentos, é de 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, ou seja, você tem que multiplicar o termo da direita por esse valor para que a igualdade se torne verdadeira. Bom, como a força elétrica é uma grandeza vetorial, nós vamos ver então essa natureza vetorial da força elétrica. Então, como a força elétrica é uma grandeza vetorial, é preciso conhecer sua intensidade, a sua direção e o sentido para caracterizá-la. Nós já aprendemos como calcular a intensidade, através da lei de Coulomb. Agora nós vamos ver como encontrar a direção e o sentido. A intensidade é dada pela lei de Coulomb. F igual a K módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Por que módulo? A gente tem que ver o seguinte. A força pode ser de atração ou de repulsão. Então a gente coloca o módulo. A gente só considera o valor positivo. Então, para a gente calcular a intensidade, é só usar a lei de Coulomb. Substituir os valores que a gente encontra o valor da força. A direção vai ser a mesma direção da reta que passa pelas cargas. Se eu tiver duas cargas elétricas, a direção da força elétrica entre elas é a mesma direção da reta que passa por essas duas cargas. Se eu tenho duas cargas, por essas duas cargas passa uma reta. E essa reta me dá a direção da força elétrica. E o sentido vai ser de atração se as cargas forem de sinais opostos e vai ser de repulsão se as cargas forem de mesmo sinal. No SI, trabalhamos com as seguintes unidades: o Newton para a força, como a gente já viu, o Coulomb para as cargas, o metro para a distância de separação e Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado para a constante eletrostática do meio. Agora vamos ver o diagrama de força, da força elétrica. Então vamos supor que nós temos aí duas cargas elétricas Q1 e Q2, e a gente varia a distância R entre elas. E vamos construir o diagrama da força elétrica em função dessa distância. Qual é o comportamento da força à medida que a gente aumenta ou diminui a distância? Então a gente já sabe aí para calcular a intensidade. Como é que ficaria o gráfico então? Como a gente pode observar aí dessa expressão, as grandezas força e distância são inversamente proporcionais. Então, o que isso quer dizer? Se você aumentar a distância, você diminui a força. Ou se você diminui a distância, você aumenta a força. Então, a gente tem aí esse gráfico. Observe que, à medida que a distância aumenta, o valor da força diminui. E à medida que a distância se aproxima de zero, a força elétrica aumenta. Então, isso daí demonstra que força e distância são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Vamos ver agora se a gente tiver mais de duas cargas. Se a gente tiver 3 cargas, 4 e por aí vai. Ver a natureza da força elétrica e como determinar o vetor resultante. Então, para um sistema constituído de várias cargas elétricas, todas elas interagem simultaneamente.
Então observe os sinais da carga. A interação entre três cargas elétricas, por exemplo, ocorre com uma troca de forças para cada duas cargas. Então o que eu tenho que fazer? Para eu calcular a força resultante, primeiro eu tenho que considerar de duas em duas, e depois eu calculo a força resultante através dos métodos que nós vimos lá no primeiro ano para a adição de vetores. Então olha aí, eu tenho três cargas, Q1, Q2 e Q3. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Determinar a interação entre Q1 e Q2. Então eu traço uma reta entre as duas, e como as cargas têm o mesmo sinal, a força vai ser de repulsão. Então a força que a carga 2 faz na carga 1 para a esquerda, e a força que a carga 1 faz na carga 2 para a direita. Agora a interação entre Q1 e Q3. Traço uma reta que une as duas cargas. Como as cargas têm sinais opostos, vai ser uma força de atração. Então, na carga Q1, a força que a carga 3 exerce na 1 está direcionada para baixo, o sentido dela é para baixo, enquanto que a força que a carga 1 faz na 3 tem o sentido para cima. E por último, a interação entre a carga Q2 e Q3. Novamente, eu traço uma reta que une as cargas Q2 e Q3. Aí eu vejo que a força que a carga 3 faz na carga 2 está direcionada para baixo, na diagonal esquerda, e a força que a carga 2 faz na carga 3, diagonal para a direita. Então, cada carga elétrica apresenta um sistema de forças aplicadas. Portanto, cada carga terá uma determinada resultante de forças. Assim, é possível calcular a resultante das forças aplicadas sobre qualquer uma das cargas. Então, por exemplo, sobre a carga Q1, onde atuam as forças F2,1 e F3,1, nós vamos ter, olha lá, na carga Q1 eu tenho a força que a carga 2 exerce na 1 e a força que a carga 3 exerce na 1. Se eu fizer a soma vetorial de F2,1 e F3,1, eu vou ter o FR, que é a força resultante. Eu somei as duas forças e obtive a força resultante. A gente pode fazer isso aí simplesmente pela adição de vetores. Vocês viram lá no primeiro ano. Para a gente determinar a intensidade, a gente usa a lei dos cossenos. Força resultante ao quadrado é igual a força que a carga 2 exerce na carga 1 ao quadrado, mais a força que a carga 3 exerce na carga 1 ao quadrado, mais duas vezes F2,1 vezes F3,1, vezes o cosseno do ângulo entre a força 2,1 e a força resultante. Isso a gente viu lá no primeiro ano. Só pegar seu caderno lá e dar uma recordada. Se a carga Q1 recebesse a ação de mais forças elétricas, a resultante das forças poderia ser calculada por qualquer processo já estudado na mecânica, como pelo método da decomposição das forças nos eixos cartesianos. Por razões de conveniência e praticidade, o sistema internacional adotou como unidade padrão para a eletricidade o ampere, unidade de intensidade de corrente elétrica, baseando-se numa propriedade que será estudada no magnetismo. Então, quando a gente fala em Coulomb, o Coulomb ele não vem e não é uma grandeza fundamental, como a gente também viu lá no primeiro ano. Grandeza fundamental é a corrente elétrica, que é o ampere. Se você dividir 1 ampere por 1 segundo, você obtém 1 Coulomb, porque o Coulomb não é uma grandeza fundamental, é uma grandeza derivada. Ele vem de corrente elétrica dividida pelo tempo. Então, a partir do ampere, como já disse, é definido o Coulomb, unidade de carga elétrica. Um Coulomb é a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção normal de um condutor percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 1 ampere em 1 segundo. Bom, terminamos aqui a nossa primeira parte. No próximo vídeo, nós iremos ver o conceito de campo elétrico e depois nós iremos estudar e fazer os exercícios. Até mais, pessoal!